Pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe 5 dicas que vocês não podem perder sobre pincéis. Algumas eu descobri há pouquíssimo tempo, então fiquem até o final para ver todas, que eu vou explicar tudinho para vocês. Vamos lá. Primeira dica, eu fiquei apavorada que eu não sabia, que é lavar os pincéis com condicionador. Creme de cabelo, eu não sabia dessa. Falaram para mim deixar durante 24 horas, deixar um dia inteiro, mas como eu uso todos os dias meus pincéis, eu não consegui deixar tanto tempo, então eu deixei da noite pro dia, né? Eu deixei a noite inteira, enquanto eu dormia, e no dia seguinte eu lavei e eu usei os pincéis e eles estavam muito mais macios. Então vocês lavem bem, tirem a tinta, deixem bem limpinho, aí deixe o condicionador no pincel fazendo o formato dele, o formato original dele, apertando para ele ficar bem retinho. Aí vocês deixam ali ele parado com o condicionador. Eu deixei a noite inteira, enfim, quanto tempo vocês conseguirem deixar. E depois vocês passem uma água. Ele vai estar muito mais macio, ele vai estar bem limpinho também e ele vai voltar ao formato dele. Sabe quando o pincel ele já tá todo gasto, assim, todo meio pros lados, ele vai voltar ao formato original dele também. Outra dica para vocês é para esses pincéis mesmo, eu tenho certeza que vocês notaram quando eu mostrei antes, essas cerdas totalmente tortas, que elas não se ajeitam mais, e quando tu sujar o pincel de tinta, né, para passar no quadro, essas cerdas vão atrapalhar toda a tua pintura. Então, o que fazer? Vocês podem perceber que cortando elas, aqui, eu sempre corto. Vou cortar aqui para vocês verem. Cortando elas não vai atrapalhar nada na pintura, não vai sujar, fazer risquinhos a mais que não deveriam. Aqui também tem um mais altinho, não sei se dá pra ver. Tem um fiozinho mais altinho. Quando tem fios assim, fora do lugar, é só cortar eles, porque o pincel continua tendo cerdas suficientes pra fazer a pintura certinha e vai te ajudar um monte a tirar essas tortas. Esse pincel, vocês podem perceber que tá velhíssimo também. E ele já tá assim nos últimos dias dele por causa desse cabo aqui. No começo eu não sabia dessa terceira dica que eu vou falar agora pra vocês, que é, eu lavava ele e deixava ele assim em pé, secando. E a água ela escorre e ela vai entrando aqui na madeira e vai acelerando o apodrecimento desse cabo do pincel. Então nunca deixem ele assim em pé, com a água escorrendo para baixo pelo cabo, porque vai apodrecer. Então, vocês podem... O mais aconselhado é que vocês sequem na mesma hora e guardem os pincéis certinhos. Mas, de preferência, deixem ele assim, que a água não escorra para a madeira. Fique só nas cerdas, que as cerdas não apodrecem com água, né? Mas, de preferência, secar logo depois que lava. A quarta dica, ninguém me contou, mas eu de teimosa e sem entender o porquê, eu fui lá e fiz, que é comprar pincéis de maquiagem e pincéis de unha para pintar em telas também. E eu vou dizer para vocês, eles são muito úteis, os pincéis de unha, eles têm que ser minúsculos, né? Eles são aqueles que têm a pontinha bem fina, eles são bem pequenininhos e são muito perfeitos para fazer os detalhes nas telas. Eles não duram tanto quanto os pincéis para pintura em tela mesmo, pincéis de qualidade, mas eles são muito úteis e são bem mais baratos do que os pincéis para pintura em tela. Então, eu aconselho demais comprar os pincéis para unha e pincéis de maquiagem também, eles são diferentes. Eles são mais macios, né, também, mas eles servem muito, eu achei muito útil, utilizei demais nos meus quadros, aconselho, também são bem mais baratos, os pincéis de unha e os pincéis de maquiagem do que os outros. E eles vêm bastante em kits, né, e saem muito mais baratos do que comprar os pra tela, assim, separadamente. Comprar esses kits é muito mais vantagem. A última dica é sobre os pincéis gastos. Como esse, por exemplo, não dá pra ver muito bem, mas ele foi um pincel baratinho que eu comprei. Não é um pincel da maior qualidade. Assim, ele já tem 3 anos. E esses pincéis eu uso pra fazer pinceladas as mais, assim, que não precisam de muito cuidado, sabe? Esses pincéis mais novinhos eu deixo só pra pinceladas, assim, mais delicadas e tal. E esses pincéis mais gastos eu deixo para as pinceladas mais
com batidas, e eles são ótimos para isso. Esses pincéis gastos, guardem, não joguem fora, que eles são muito úteis para fazer texturas, para dar aquelas batidinhas de tinta, para fazer a textura das árvores, das flores, enfim, fazer diversas texturas. Até mesmo eles são úteis para fazer aquela primeira camada de tinta mais diluída que você faz na tela. Então, guardem eles, não joguem fora, que são muito úteis. Eu tenho certeza que vocês conseguem fazer grandes pinceladas com eles. E é isso aí, essas foram as minhas 5 dicas que me ajudam demais durante o meu processo. Tenho certeza que vão ajudar vocês também. Um beijão, obrigado por assistirem. E comentem aqui o que vocês querem ver mais, se gostaram das dicas. E deixem o like aqui embaixo se vocês gostaram também. Um beijão, até mais!